Você está ouvindo mais um Faixa Bônus. Essa nova aposta do Jukebox para um podcast no formato mais curtinho, em que uma pessoa desenvolve um assunto relacionado à música. Nessa semana, eu, Juker Henrique, trago a vocês um dos assuntos mais comentados nesse final de fevereiro. Além, é claro, da eliminação da Carol Conká do BBB 21, que foi o fim das atividades do Daft Punk. Para você não sabe quem é o Daft Punk, que eu acho bem difícil devido à grande influência que eles tiveram na indústria musical e na cultura pop em geral. O Daft Punk é um duo francês formado em 1993 de música eletrônica, formado por Guy Manuel e Thomas Banter. Eles tiveram na discografia deles Homework, de 1997, que foi já bastante elogiado pela crítica, mas o Discover, de 2001, foi o disco que emplacou eles para o mundo, assim, que teve grandes sucessos como One More Time e Harder, Better, Faster, Stronger, que foi sampleado depois pelo Kanye West. Aí em 2005 eles lançaram o Human After All, terceiro disco, que tem uma música que eu amo muito, que é a Technologic, Technologic, Technologic. Daft Punk também teve dois discos ao vivo, um lançado junto com o Discover, que é o Alive 1997, e outro lançado em 2007, que foi o Alive, só Alive. Eles também fizeram parte de outros projetos. Eles fizeram a trilha sonora do filme Tron Legacy, da Disney, que é um remake de um filme antigo dos anos 80, e a trilha sonora também tem muita influência assim do synth pop dos anos 80, synthwave, e é um disco muito bom. Eu ouço bastante assim para quando eu tô lendo alguma ficção científica ou fazendo algum trabalho. E o último álbum do Daft Punk foi lançado em 2013, que é o Random Access Memories, que é um álbum que eles misturam vários gêneros, do funk ao rock, synth pop, a disco. Eles já faziam isso nos trabalhos antigos, mas nesse disco, como tem uma veia mais pop, tem muitos convidados, assim como o Júlio Casas Blancas, do The Strokes, tem o Pharrell Williams, tem vários convidados, assim, e fica muito perceptível, assim, que é um disco que fala sobre a música, que exalta vários gêneros diferentes. E no último dia 22, eles lançaram um vídeo chamado Epilogue, em que um dos integrantes está no deserto, vai de encontro ao outro. Esse outro integrante abre a jaqueta dele, a jaqueta que é um vestuário assim bem marcante no visual do Daft Punk, além dos capacetes de robôs. Então esse outro integrante, ele meio que aperta um botão que tá num painel nas costas do integrante, e o outro integrante meio que explode. Aí fica só um deles vendo o pôr do sol, assim. Ele fica bem um pontinho, assim, e um horizonte enorme, assim, pela frente. Eu acho que meio que pra significar toda essa influência que eles tiveram. Aí aparece 1993 a 2021. E eu acho que esse vídeo dá pra teorizar bastante, assim, que talvez o fim tenha sido porque um deles não queria mais seguir a carreira, assim, aí o outro vai continuar com outro projeto. Eu conheço bastante do trabalho do Daft Punk, mas eu não me considero muito um fã aficionado. Por isso eu trouxe aqui um convidado especial para falar sobre a influência do Daft Punk na vida dele. Ele que é muito fã do duo, diretamente de Vancouver, com vocês, Matheus Hollenberg. Eu lembro que lá por 2011 eu costumava assistir na MTV Brasil todo sábado de manhã. Eles tinham um programa que você mandava, né, a sua playlist e eles mostravam todos os clipes. Então eu via e sempre descobria música nova lá. E aí, desses sábados de manhã, eu lembro que eu vi um clipe do Justice, que também é uma banda de eletrônica francesa. Eu achei aquilo muito interessante.
E aí eu fui atrás, acabei indo, e eu gostei muito do som, da sonoridade deles e tal. E acabei que eu desaguei, né, nessas águas, tipo, de eletrônica francesa, e eu via falar bastante de Daft Punk, todo mundo comentava e tal, não sei o que. Ah, eles são parecidos com Justice, são parecidos. E aí eu fui e explorei, e comecei a escutar bastante. E foi mais ou menos ali naquela época, de 2012 para 2013, que eles lançaram o último álbum deles, né? O Random Access Memories. E eu pensei, nossa, agora que eu virei fã deles, eles já lançaram um novo álbum, sendo que fazia tanto tempo que eles já não lançavam mais. Então eu me senti muito, naquela época, muito eufórico como fã deles, assim. Nossa, eu escutava sempre tava acompanhando a comunidade, tudo que acontecia. E eu achava incrível todo o processo, assim, deles de ser os robôs, de ter toda a arte, todo o visual e o lore, a cultura que eles criaram. E eu acabei dando ainda mais, tipo, abertura, assistia todos os filmes e todas as produções que eles, né, a cada era eles faziam. E eu me sentia muito cativado por aquilo. Eu admiro super a questão de manter o segredo e do misticismo deles. Literalmente, quando eu cheguei aqui, eu comprei dois discos de vinil deles, o Discovery e o Random Access Memories. Mas eu acho que ainda assim o Random é o meu favorito pela questão de ser... é um álbum que me cativou porque eu tava realmente no início lá de descobrir eles e tal. E foi de fato um dos primeiros álbuns de verdade que eu escutei, assim, e acompanhei o hype desde do primeiro teaser do Get Lucky. Então eu acho que o Random Access com certeza. E a minha música favorita deles, tipo, de todas, assim, eu sempre considerei. Eu ficava pensando assim na minha cabeça, poxa, qual é o meu top 5 top 10, mas a minha favorita deles que mais me emociona e mais me toca é Beyond, é do próprio Random Access Memories. Eles finalizaram a carreira deles em muito grande estilo, assim, com o Random, então eu não me sinto uh, abandonado sendo fã deles pela essa decisão deles, né? Então eu acho que eu respeito tudo, essa decisão, e como fã eu fico muito feliz de ter tido como parte da minha vida, né? Desde ontem, desde que eu abri o vídeo, assim, né? Porque eu tenho as notificações ativas deles, do YouTube, e no momento que eu recebi, assim, a notificação, eu tava acordando ainda aqui, eu logo desconsiderei todas as outras notificações e fui direto pro deles. Mas eu pensei, poxa, vai ser uma coisa nova, né? Eles vão lançar alguma coisa diferente. E estavam. Eu fui assistindo o vídeo, fui assistindo. E aí eu me liguei assim, poxa, eu acho que isso aqui é um, é um adeus, né? Aí concretizou logo que eu vi, assim, 1993 a 2021. E eu me toquei bastante, fiquei bem emocionado. É muito complicado de falar isso, porque é uma coisa que toca a gente e, poxa, eu nunca vi eles ao vivo, nunca fui num show, mas com certeza iria se tivesse oportunidade e se eles tivessem, né, feito alguma turnê. Mas ao mesmo tempo eles fizeram essa parte na minha vida, então é natural eu sentir essa emoção, mas respeito e acho que fico grato e acho que eles saíram em grande estilo, assim. Eles sempre manteram essa classe, essa altivez, todo o visual e a forma como eles expressam a arte deles sempre foi assim. E eu acho que eles se saíram em grande estilo também. E esse foi um depoimento de um fã do Daft Punk. Eu espero que muita gente comece a ouvir a obra deles e que a influência deles se prolongue para muitos e muitos anos. Chegamos ao fim desse faixa bônus. Acompanhe o Jukebox nas redes sociais, em Jukebox 800, no Twitter, no Facebook, no Instagram, só no YouTube que tá como Jukebox 800 AM, mas ouça-nos lá também, que a gente tá ressuscitando o YouTube. Ficamos aqui com esse faixa bônus.